expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do reverendo Carlos Arturo Giraldo Buitrago, que em vida foi pastor lá em Villavicencio, na Colômbia, toda a família, todos os irmãos e irmãs que ele pastoreava. E também em São Félix, na Venezuela, também partiu nossa irmã Marilyn Figueira, viúva de Bolívar. E também estendo minhas condolências sobre toda a família e toda a congregação lá onde ela assistia, em São Félix, congregação do reverendo Neftali Dias. Conscientes que quando um filho de Deus parte e é crente no Senhor, vai para a sexta dimensão, e há promessas, existem promessas de que voltarão. O apóstolo Paulo nos falou em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, e também em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Vejam, é um dos grandes mistérios do reino dos céus. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer ou morreremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque diz que nem todos morreremos, mas que todos seremos transformados, pois vejam que aqueles que partiram, os que partiram e voltem, regressem, não vão voltar no mesmo corpo que eles tiveram quando estavam na terra, senão que eles voltarão em corpos eternos e glorificados, ou seja, obterão essa transformação. E nós, os que vivemos, ao vê-los, seremos transformados. Vê? Aí se cumpre essa palavra de que todos seremos transformados, ou seja, todos obteremos esse corpo eterno e glorificado em um momento, em um abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se vista de incorrupção, isto que é mortal se vista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se tiver vestido de incorrupção, isto que é mortal se tiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, sorvida é a morte em vitória. E neste capítulo 5 de 2 de Coríntios, nos fala, o apóstolo Paulo também nos fala aqui, da nossa morada terrestre, se ela se desfizer, vejam. Diz 2 de Coríntios, capítulo 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, ou seja, deixar-se de viver, se deixa de viver, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E disso Jesus nos falou, disso no Evangelho segundo São João, nos fala no capítulo 14, versículo 1 em diante, onde nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas há. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou, pois, a preparar-vos. E aí é onde ele escreve Teofanias, lugar para vós. E se eu me for e vos preparar lugar, e volta a escrever aí Teofanias,
virei outra vez novamente. Essa é a segunda vinda, e vos tomarei como a mim mesmo, para que onde eu estou estiver, vós também estejais. E quando diz, vos tomarei a mim mesmo, lembre-se que ele é o verbo, a palavra. E onde esteja a palavra, sempre estará velada. Portanto, a palavra estará velada em cada escolhido de Deus em toda a sua plenitude. E pelo qual ele cumpre a palavra que ele falou aqui. Vos tomarei como a mim mesmo. Ou seja, voltaremos, regressaremos à casa de nosso Pai Celestial, de onde viemos ou vimos. Para que onde eu estou, vós também estejais. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. E Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos aonde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas são as moradas que nos diz aqui o apóstolo Paulo, na escritura que estávamos lendo de 2 de Coríntios, capítulo 5, onde nos falou que temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial, pois assim seremos achados vestidos e não nus. Porque, agora vejam, o que nós estivemos vendo ontem, lá na mensagem onde ele nos falou, o nosso irmão William Soto Santiago, onde ele nos falou que quando vão ressuscitar, ou forem ressuscitar depois do milênio, todas essas pessoas, para o juízo, vejam que eles vão ressuscitar, ou elas vão ressuscitar nos mesmos corpos que elas tiveram estando nesta terra. Essa é a grande diferença. Ou quando estiveram nesta terra. Essa é a grande diferença daqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. São bem-aventurados os que ressuscitam na primeira ressurreição, porque ressuscitam, vejam, em corpos eternos e glorificados, mas os que ressuscitam depois do milênio. Ontem nós escutamos essa parte onde nos diz que ressuscitam nos seus corpos mortais, que elas tiveram quando estiveram aqui, neste planeta Terra, no tempo em que lhes coube viver a essas pessoas. Por isso é que o diabo, lá ao ser desatado ou desamarrado, volta a enganar a essas pessoas ou às pessoas que não vão se sair bem do juízo. A esses ou a essas, o diabo engana, usando pessoas. Porque o instrumento do diabo são pessoas, como também o instrumento e os instrumentos de Deus são pessoas também. Pois assim seremos achados, vestidos e não nus. Porque assim mesmo, vamos ir ao versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Essa é a parte da qual estamos falando. Porque, vejam, essa habitação celestial, que são as teofanias, são as que virão, tomarão corpos, os corpos daqueles que estão vivos, e seremos transformados. E essa teofania é palavra, essa teofania. Pois assim seremos achados vestidos e não nus, porque assim mesmo os que estamos neste corpo gememos com angústias, porque não queremos ser despidos, senão revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas aquele que nos fez isto, mas quem nos fez isto mesmo, foi Deus ou é Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, assim que vivemos sempre confiando
confiante ou com bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque pela fé andamos e não pela vista ou por vista, mas confiamos, confiança, e mais gostaríamos de estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Portanto, procuramos também, quer ausentes, quer presentes, ser agradável, ser-lhe agradável ou agradáveis, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um ou cada qual receba segundo o que tiver feito, enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mau. Lembrem-se que falamos desse juízo aí no final do milênio, lá no final do milênio, mas para o irmão Branham lhe falaram lá na sexta dimensão, falaram para o irmão Branham que Jesus diz, eu quero ver a Jesus, e ele diz, ele está mais acima, e ele diz, ele foi o meu tudo na terra, e dizem para ele, não te preocupes, ele vai vir até ti e te julgará. O que? Que coisa? Como é que ele vai me julgar? E aí, disse, mas por quê? Eu terei que ser julgado, e como será Paulo? E rapidamente ele começou a perguntar sobre os outros, pois ele também vai ser julgado com seu grupo. Ele diz, se tu entras ou entrares, nós entramos. Agora vejam, se esse juízo vai acontecer lá na sexta dimensão para os que vão voltar ou regressar, se saírem bem, voltam, regressam, como será com aqueles que estamos vivos ou com os que estamos vivos? E nos foi falado, nos foi dito que virá um tempo, acontecerá um tempo onde se repetirá os dias de Ananias e Safira. Nos foi falado, nos foi dito que isso viria. E todo mundo olhava para o futuro e dizia, olha só, quando é que vai vir isso? Como será isso? Isso lá aconteceu nos dias de Pedro e dos apóstolos. Em uma nova dispensação aconteceu isso, a dispensação da graça. E esses dias que se repetem novamente, de novo neste tempo final, é em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Para entrar na dispensação do reino e formar parte de todas as bênçãos na dispensação do reino, tem-se que passar por esse juízo, o qual já está acontecendo no meio do povo, e é a palavra a que está fazendo essa obra. Portanto, tudo aquilo que Deus esteve fazendo, está fazendo e estará fazendo será por meio, através da palavra falada. E olhem o problema que rebuscou aí, que Jonas foi rebuscar ou buscar, por ele não querer ir até Nínive. Mas ele tinha um mandamento, ou seja, um mandato da parte de Deus, uma ordem, e ele tinha que obedecer esse mandato. Doesse ou não doesse, quisesse ou não quisesse, ele tinha de ir e dizer o que ele tinha de dizer ou falar. E para Jonas era era difícil ele ir e pregar o juízo. Ele sabia que se ele dissesse aquilo que ele dissesse, iriam se arrepender com o que ele dissesse, mas vejam, Deus não cumpriu essa promessa. Ele sempre a cumpriu. O que ele fez foi que a pospôs, a diferiu para mais lá adiante, mais lá na frente. E aí nos mostra que sempre tem uma advertência, um aviso, não é que não vá se cumprir o que Deus falou. Deus primeiro adverte, avisa o povo, para que depois não digam, mas não me deram uma chance, não me deram uma oportunidade. Bom, deu-se a oportunidade para consertar as coisas, ajeitar as coisas. E pensam, isso nunca vai acontecer. Pensam assim, portanto, as coisas que foram faladas e profetizadas, todas
vão se cumprir no momento em que sejam faladas. E serão faladas e aparentemente não acontece nada, não aconteceu nada mais. No seu momento se cumprirão. Porque a palavra de Deus não cai por terra, senão que ela faz aquilo para a qual ela foi enviada. Portanto, deste juízo que diz aqui, em 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo, versículo 10, vejam, será tanto para os da sexta dimensão como para os que estão aqui na terra. Porém, vejam que lá logo disseram lá para ao irmão Branham, e o irmão Branham diz, mas eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. E se Paulo entra ou entrar, eu também entro com o meu grupo. E eles respondem, nisso nós estamos confiando. E então voltaremos à terra, tomaremos corpos e então comeremos. Vejam, essa é a esperança que existe para todos os familiares de nossa irmã Marilyn Figueira e também do reverendo Carlos Arturo, os quais vão se sair bem e virão e estarão conosco por esses dias, de 30 a 40 dias estarão por aqui conosco, e depois seremos arrebatados ao céu para a ceia das bodas do Cordeiro. Disto também nos fala em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, onde nos diz, também o apóstolo Paulo falando sobre essa promessa, tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Jesus aqueles que dormiram nele. Pelo qual vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, com voz de manto, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No Evangelho segundo São João, nos fala aí de como seria essa promessa sendo cumprida. Onde nos diz no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E o irmão William escreve aí, em carne. Ou seja, será o verbo, a palavra em carne, a que falará a palavra, e os mortos ressuscitarão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí está essa voz que chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. É a mesma voz que chamará a todos aqueles que partiram e voltarão em corpos eternos e glorificados. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, alentai-vos, animai-vos uns aos outros com estas palavras, e essas palavras sejam de consolo para os familiares e os irmãos das congregações onde nossa irmã Marilyn Figueira, viúva de Bolívar, e reverendo Carlos Arturo Giraldo Buitrago, lá de Villavicencio, e a nossa irmã Marilyn, lá de São Felipe, essas palavras sejam de consolo e conscientes que brevemente vamos voltar a vê-los. O número já está por se completar o número. E chegará o momento em que já
não haverá mais funeral, mais morte, porque já então se cumprirá a promessa da ressurreição e da transformação, e já não haverá mais funerais, mais morte, mais tristeza, senão que tudo será então um gozo eternal, eterno. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, os fortaleça e continuem se preparando com o ensinamento sob carpa, sob tenda, o qual foi prometido que Deus, no meio da igreja do Senhor, levantaria uma grande carpa catedral e que ali se estaria pregando aí os trovões para dar a fé de rapto aos escolhidos. Pois Deus está cumprindo isso. E essa promessa da transformação e de rapto é para nós, os que estamos vivos. Assim que em frente, adiante, os que estão vivos, crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, neste tempo final, nos preparando para a nossa transformação, quando eles venham ou vierem na ressurreição. Assim que consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus os abençoe e guarde hoje, segunda-feira, 4 de dezembro deste ano 2023. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.